Olá, gente, tudo bem? Hoje o programa Pontuando, José Roberto Abramo e Ronald Platz. E nós vamos falar de inovação e criatividade. Trouxemos aqui uma pessoa, Débora Marques, uma pessoa extremamente inteirada desses assuntos, que tem canal no YouTube, tem canal no Instagram, seguida por muitas pessoas. Eu vivo assistindo as lives dela, ela vive fazendo lives com outras pessoas também, ela é entrevistada e entrevistadora. O fato é que ela manja muito dessas coisas. E eu vou passar a palavra a ela, mas antes eu vou cumprimentar o Ronald. Tudo bem, Ronald? Esse é o nosso espaço, tudo jóia com você? Tudo bem, José Roberto? Tudo bem, Débora? Bem-vinda a esse nosso bate-papo aí. Eu tenho certeza que a gente vai tirar bastante informação da Débora hoje. Ela vai entregar o ouro aí em termos de marketing digital, de empreendedorismo, de inovação. Vai ser bem legal. Vai ser bacana. Bom, e esse programa é o programa Pontuando, especial, José Roberto Abramo, Ronald Platz, José Roberto Abramo, e o Instituto do Gestor e o Coaches Club, tá ok? Você vai assistir isso aí em vários canais. E vai assistir no canal da Débora também. Débora, tudo bem com você? Sim, Zé Roberto, tudo ótimo. Obrigada, Ronald. Obrigada, Zé Roberto. É um prazer estar aqui com vocês no Pontuando. Obrigada pelo convite, viu? Tudo jóia. Eu fico feliz de você estar aqui, você está nos prestigiando. E eu tenho uma definição aqui que eu vou ler na minha colinha, né? Que diz o seguinte: enquanto criatividade tem a ver com o ato de criar, inovação tem a ver com aquilo que se faz com que se cria. Então, olha bem, criar, a gente cria. Todo mundo, alguma hora, é criativo. Quando você está desavisado, você está no off, você está de bobeira, você olha para uma coisa e tem uma ideia, né? Tem gente que consegue estar sempre trabalhando essas ideias. Tem gente que fomenta essas ideias. Tem gente que trabalha, então ele cria ambientes para que essas ideias brotem, né? Mas só ter a ideia e trabalhar a ideia pode dar errado. Então, existe um timing em que você é rápido, tem a ideia, faz alguma coisa aquilo ali, mas aquilo ali não representa uma inovação, então você recicla, você retorna e retoma posições, né? É disso que nós vamos falar. Mas isso aí não é só na sua empresa, isso também no seu dia a dia, né? Às vezes você está querendo conquistar uma garota, é isso? Aí você faz uma inserção, você se apresenta, não deu certo, foi no momento errado, né? Você rapidamente tem uma outra ideia, não é isso, Ronald? E tenta conquistar. No caso, a menina também, né? Às vezes é um vestido, às vezes é uma festa, às vezes é uma palavra, às vezes é uma palestra. Quer dizer, tudo pode ser consertado. Inovação e criatividade não brota só na cabeça de gênios, brota na cabeça das pessoas comuns também. A gente tem que saber trabalhar isso. E é essa que é a grande instrução que a Débora e também o Ronald conseguem fazer para você. Ronald, eu vou deixar para você fazer a primeira grande pergunta para a Débora. Vai, caminha. Você falou aí de cantar uma menina ou conquistar uma menina. Tem muito tempo que eu não faço isso, eu já não lembro mais como é que é, não. Você falou, eu acredito em você. Você tem tempo mesmo, então, ó. Tem muito tempo. Bom, Débora, a gente vai falar sobre inovação. Então, eu queria que você definisse, né, seu ponto de vista, o que é inovação e também falasse de que forma a gente pode trabalhar isso no nosso mindset. Bacana, show de bola. Bom, como o Zé Roberto começou aí trazendo uma introdução para a gente, para todo o processo de inovação, o que nasce primeiro é a criatividade que é das pessoas. A criatividade é a nossa capacidade de pensar o diferente. E aí, quando a gente pensa nas artes, no cinema, em um artesanato, por exemplo, a gente vê que há pessoas que, ao invés de seguir ali na mesma trilha, fazer o que a maioria faria, faz uma coisa diferente. Então, criatividade tem a ver com trazer o diferente. E aí entra esse binômio muito importante da relação entre criatividade para inovação. Como o Zé Roberto disse, né? A inovação é você fazer alguma coisa com algo criativo que você criou. E a inovação, ela existe dentro do ambiente empresarial, né? O conceito de inovação, ele está atrelado em a gente trazer algo que seja novo ou significativamente melhorado, que melhore a vida das pessoas, né?
E aí me explica um pouco melhor com relação a isso. Imagine a gente aqui, se eu dissesse, o que vocês poderiam fazer com o lápis? E aí a gente poderia pensar, escrever, pintar, colorir. Essas são as categorias mais tradicionais do uso do lápis. Mas se a gente começasse a imaginar que eu poderia usar o lápis para algo de artesanato, que eu poderia usar o lápis para poder segurar uma porta, enfim, N outras possibilidades, soluções possíveis de se solucionar com o lápis, eu estaria sendo criativa. Se eu, então, desenvolvo uma coisa criativa com esse lápis e começo a produzir e ofereço para pessoas e as pessoas começam a comprar, pode ser que eu esteja inventando aí uma solução, um produto inovador, que seja melhorado em cima do que o lápis já é, eu estou trazendo uma melhoria. Então, criatividade e inovação, elas estão intimamente relacionadas exatamente porque o ser humano é o ser criativo, é aquele que traz uma solução diferente para o mesmo problema. E a inovação, ela reside no ambiente das empresas. As empresas têm pessoas criativas, essas pessoas criativas pensam em soluções diferentes, essas soluções diferentes viram produtos, viram serviços que podem chegar até o mercado. Então, esse conceito de inovação, né, eu tiro muito do Manual de Oslo, e a gente vê inovação, o Manual de Oslo é a bíblia da inovação, digamos assim. E a inovação ela é hoje no mundo extremamente importante e nos ajuda a entender o mundo capitalista que a gente vive, o mundo de soluções que a gente vive. Vamos pensar o seguinte, aí vou trazer Schumpeter, que é um economista que começou os estudos sobre inovação, então, no mundo. Ele correlacionou a inovação, ou seja, a solução em termos de produtos e de serviços que são trazidos pelas empresas, ao sistema capitalista como um todo e a necessidade que a gente tem dessa molinha aqui funcionar para o desenvolvimento social e econômico. Vamos pensar, então. Eu tenho uma empresa, nessa minha empresa, eu penso, então, em um computador diferente. Desenvolvo esse computador, faz coisas totalmente diferentes do que os anteriores já fazem. Coloco esse computador no mercado, as pessoas veem valor naquilo ali, enxergam valor na minha inovação, começam a comprar. Quando ela começa a comprar, eu preciso contratar mais gente para poder fazer esse computador, eu preciso contratar mais gente para o marketing, enfim. O que a gente tem com a inovação? A engrenagem econômica funcionando. Então, hoje, não é por acaso que as grandes empresas, né, aquelas empresas que estão utilizando a internet, estão usando a comunicação, estão usando as redes digitais, estão trazendo soluções com a internet das coisas, com inteligência artificial, enfim. Todas essas empresas são as empresas que mais faturam hoje, exatamente porque elas conseguem trazer para a gente produtos, soluções inovadoras. Geram mais valor para a gente, porque elas preenchem mais o vazio do nosso peito. A inovação, ela tem isso, né? De resolver o nosso problema de um jeito, uau, nem eu sabia que podia ser resolvido assim. E com isso, a gente tem as economias se movimentando. Não é à toa que Estados Unidos é a nação mais rica, mais próspera, exatamente porque ela é a nação que mais inova. Então, todas essas questões relacionadas à inovação e como a inovação é importante para o mundo social e econômico, tal como a gente conhece hoje, a gente consegue estudar e analisar um pouquinho no Manual de Oslo, que é de onde a gente tira essa conceituação. Então, as pessoas são criativas quando elas trazem soluções diferentes e as empresas são inovadoras quando elas trazem esse diferente, tangibilizam isso em produtos, em serviços que possam beneficiar a vida das pessoas. Qual é o objetivo maior da gente trazer uma solução diferente? É a gente sempre melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos pensar a gente, né, a energia acabou, como é que você tomava banho no passado? Tomava banho de canequinha, né? Que é aquele desespero. A única parte boa de um banho de canequinha, para quem nunca tomou esse banho, acho que vocês já tomaram, né, Zé Roberto e Ronald? É aquele banho que a energia acabou, você precisa tomar banho, esquenta a água no fogão e aí você vai de canequinha. E o ponto alto é quando você acabou mais ou menos de lavar aquilo ali e dá aquela última jatada. Agora, vamos pensar numa solução linda que foi criada, que é o chuveiro elétrico, né? Não, Brasil? A gente consegue, então, com água quente. E hoje a gente já tem uma melhoria enorme em termos de chuveiro. Você tem chuveiro que tem cor, tem chuveiro que tem som, tem chuveiro que tem um jato mais forte, mais fraco, que é o square, né? Que é quadradinho. Tudo isso a gente está falando de quê? A gente precisa ser criativo e as empresas precisam ser inovadoras exatamente para a gente poder viver melhor e com mais qualidade de vida, que é o que a gente tem hoje, né? Com os produtos, os serviços que as empresas oferecem para a gente, que nos melhora tanto a vida, como essa nossa comunicação aqui, que está sendo mediada e sendo suportada pela internet, pelo celular, pelos computadores, enfim.
Débora, eu queria colocar uma coisa aí. Vocês são muito de gestão e muito de articulação de empresas, de pessoas, de comandos, de incentivo à inovação, à criatividade e tal. Eu sou uma pessoa muito ligada à área social, entendeu? Então, ontem eu estava fazendo um trabalho e eu fiz uma leitura que eu fiquei estarrecido. 90% das coisas que nós produzimos no dia a dia, de todas as indústrias, não são recicláveis. Não são recicláveis. E você falou de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em sair da canequinha e ir para o chuveiro, existe toda uma linha de produção que você vai passando, inclusive as que vão se inovando e que vão modificando, que vão criando artefatos extremamente necessários, inovadores e ótimos para a nossa vida, mas que deixam uma certa quantidade de restos, né? Por exemplo, nós fabricamos muita comida. Nós fabricamos quase mais de 2 quilos de comida para cada habitante do planeta, fora cereais e outras coisas. Mas nós jogamos 40% dessa comida fora por causa de prazo de validade, por causa de desperdício nas famílias, por causa de desperdício e perdas em supermercados. Então, existem algumas empresas que contratam fazem essas compliances, que seriam exatamente essa intermediação entre o que a lei está tentando resgatar de qualidade de vida das espécies do planeta e do ser humano e tentar introduzir na empresa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque fica parecendo que nós somos assim extremamente capitalistas, né? Nada contra o capitalismo ele foi responsável pela nossa saída da idade da pedra, vamos dizer assim, né? Agora, ele tem um limite da selvageria. Quando ele passa, vai tornando tudo dinheiro a custo de uma fabricação, buscando uma ideia inovadora, buscando um produto final que sirva ao consumidor, porque ele quer o lucro, mas também quer o bem-estar. Existe uma outra coisa dentro desse bem-estar aí que tem que ser composta, que seria a nossa sobrevivência. Nós não podemos usar tudo que está no planeta agora, né? E não deixar nada para as outras gerações. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ideia da empresa também, ter essas compliances e saber se definir dentro das legislações, inclusive observando as legislações de outros países. Por exemplo, em alguns países europeus, não pode haver no supermercado descarte de comida. Tem que ser um descarte inteligente, né? Ou seja, que sirva para alguma coisa, nem que seja para compostagem, para alguma coisa assim, para retornar ao solo. Fala um pouquinho disso aí para a gente. Desculpa eu deslocar para o lado da sociedade, mas é que o programa ele é mais global, então eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito. Falar de inovação é falar sobre sociedade e, de fato, sobre a sociedade que a gente vive hoje. Quando a gente pensa sobre inovação, é muito comum a gente achar que a gente só vê um produto ou um serviço inovador e que inovação seja só isso. Então, é muito fácil entender, o Concorde, que é um avião, ele é um avião inovador, é um produto inovador. O PicPay, que é agora um serviço que você consegue fazer pagamento online, é um serviço inovador. Só que a gente faz inovação e as empresas fazem inovação de outras formas, né? Dentro do próprio Manual de Oslo, está lá então já classificado que uma empresa inova quando ela traz um produto ou um serviço novo ou significativamente melhorado. Daqui a pouco eu explico o que é esse significativamente melhorado. A empresa pode inovar quando ela traz uma melhoria significativa ou traz uma inovação, né, algo novo, em termos de marketing, uma divulgação melhor, enfim, uma embalagem melhor. Ela inova quando ela traz um processo diferenciado. Vamos pensar aqui, né, o processo que leva do leite cru ao leite pasteurizado, ao leite enriquecido, ao leite sem lactose. Isso é um processo, pode ser um processo operacional. A empresa inova quando ela traz uma nova estrutura organizacional e essa estrutura organizacional permite que os fluxos sejam mais ágeis. Se uma empresa, por exemplo, tem muito profissional, muitos colaboradores tendo que se afastar por LER, e ela consegue, então, reduzir esse número, porque ela lesão por esforço repetitivo, por exemplo. E ela consegue reduzir esse número de afastamentos implementando uma ginástica laboral. Isso é, então, uma estratégia de gestão que está impactando e está trazendo resultados positivos. Então, pensar em inovação não é só inovação de produto e de serviço. Uma organização, uma empresa, e não importa o tamanho dela,
pode inovar em marketing, quer fazer uma divulgação melhor, se não usa rede social, começar a usar, enfim. Débora, mas isso tudo não é novo, já existe no mundo. Mas se uma organização começa a trazer algo que seja novo para ela e tem resultados positivos que não precisam ser só em termos de dinheiro, financeiros, essa empresa, então, está inovando. Bom, com relação ao que você perguntou de modo mais pontual, dentro de todas essas formas de inovar, a gente tem, por exemplo, da inovação de processo, alguns processos industriais, sobretudo para a confecção de algum tipo de produto, que realmente traz impacto para o ambiente, né? Vamos pensar aqui em uma indústria de moda, de roupa, traz um impacto enorme no consumo de água. Hoje, nós estamos já nos despertando, e aí cada vez mais, para a problemática da sustentabilidade. Que não é só a sustentabilidade ambiental, né? Sustentabilidade é um conceito muito holístico, né? Que tem muitas camadas, muitas facetas. Dentro da própria ONU, né? As organizações, essa organização mundial, então, ela já colocou um pacto que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da ONU, que é um pacto entre vários países do mundo para que até 2030 a gente consiga ter organizações, cidades, governos mais antenados com questões relacionadas aos direitos humanos, à melhoria da nossa qualidade de vida. E um dos eixos extremamente importantes colocados lá é a questão da sustentabilidade, né, bem multifacetada, como ela é dividida entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento que estão lá previstos. O Brasil, inclusive, é signatário, a gente, então, dentro de órgãos públicos federais, eu trabalho, por exemplo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, eu trabalho no CRIT, que é um órgão que cuida da gestão da inovação, da propriedade intelectual, marcas, patentes, do empreendedorismo. A gente já está sendo convidado, enquanto órgão público, a dizer, olha, vem cá, o que vocês estão fazendo em termos do trabalho de vocês que está condizente com os ODS, né, da ONU? E dentro disso lá, dentro desses objetivos, a gente tem um eixo específico que fala desse impacto para o planeta. Então, as empresas que ainda não se despertaram por bom senso, um bom senso necessário de que elas têm que gerar menos impacto para o planeta, que foi o que especificamente se destacou, elas vão ser forçadas a isso, e é uma questão até cultural, porque os consumidores vão começar a pressionar, a tensionar que as empresas produzam os produtos, ofereçam os serviços com menos impacto possível. Eu queria dizer para você que essa é o próprio movimento, né, de ter que ser inovador hoje, né, toda empresa está vendo que tem que trazer inovação. E isso surge por quê? Vou trazer aqui, fazer a gente lembrar um pouquinho, fazer um paralelo, década de 80 aqui no Brasil. No finalzinho da década de 80, a gente começou a ter acesso a alguns estudos que correlacionavam, então, a questão atividade física, melhor alimentação, à saúde, à nossa longevidade. E aí a gente passou a se preocupar, enquanto consumidor, com o produto que a gente recebia. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, né, o pão chegava até em casa com o padeiro que passava de bicicleta, ele ia naquela cesta com aqueles pães e embrulhava aquela baguete, né, aquele pão compridinho lá, com papel, aquele papel rosa reciclado, enfim, a gente comia aquilo lá, nem problematizava se tem bactéria, o que tem ali. Com os estudos avançando, a gente começou a problematizar. Opa, peraí, né? Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Será que esse produto que está chegando para mim foi feito com qualidade? As empresas começaram a ser pressionadas a oferecer os produtos e serviços com qualidade. E aí surgiram, né, os certificados como a ISO 9001, que é a ISO da qualidade, a qualidade do produto, para exatamente garantir que os processos iam acontecer de modo muito controlado para ofertar e oferecer cada vez mais o produto e serviço certinho para o cliente. E na década de 90, aqui no Brasil, as empresas foram lá. Anos 2000, as maiores empresas do mundo que estavam faturando mais eram quais empresas? Aquelas que estavam na quinta onda, e essa ondinha é a onda das redes sociais, da internet. Então, a gente começou a olhar para os Estados Unidos, Vale do Silício, aqueles meninos lá na garagem, etc. e tal. E essas empresas começaram a ganhar dinheiro. Eles foram olhar para essas empresas, o que elas faziam? Inovavam. Inovação virou palavra de ordem dos anos 2000 para cá. Qualquer empresa tem em sua discussão, na sua estratégia, alguma coisa relacionada. Opa, a gente tem que fazer o novo e o diferente. Então, inovação é essa palavra de ordem exatamente por quê?
continuar com mais do mesmo não é digamos, uma opção. As empresas hoje precisam trazer soluções que se adequem, que se encaixem, que preencham o vazio do peito cada vez de modo melhor. Agora, a nossa próxima levada é a questão da conectividade. A gente já viu na pandemia como que todas as empresas precisaram estar conectadas com seus clientes de modos diferentes, usando a internet. Então, aquelas que não estavam, elas precisaram estar. E a questão da sustentabilidade. Então, é um caminho sem volta, né? Todas as empresas vão ser forçadas a, exatamente não porque elas podem dizer assim, vou mudar a operação, não, mas porque a gente, enquanto pressionar isso pelo nosso nível de conscientização, né, de reflexão. Então, aquelas que não tiveram bom senso vão ser empurradas, né, por nós consumidores a fazer isso, né? Felizmente, porque a gente de fato precisa pensar nessa questão. Claro. Ô, Débora, antes de repassar a palavra ao Ronald, eu fiz umas leituras há um tempo atrás e eu descobri que o setor da terceira idade, né, que hoje em dia diz que está deslocado, né, eles estão colocando a maturidade até 66, 67 anos e a partir disso, que seria considerada velhice e tal, e então ainda seria maduro, não seria velho, muito menos chamado de idoso, conforme tem a ousadia de falar comigo. Porém, mas o setor da terceira idade, vamos usar um termo atual que já está extinto, mas vamos usar o termo atual, o setor da terceira idade, que seriam as pessoas a partir de 50 e poucos anos, que são pessoas ativas que trabalham, inclusive dentro dessa conectividade que você elegeu aí como uma coisa inovadora, e é realmente uma coisa inovadora. Você vê, por exemplo, que hoje algumas pessoas fazem telechamadas, pessoas que não podem se deslocar, tem a questão da telesaúde, que é uma inovação, e é uma coisa assim, é uma coisa ótima, porque satisfaz uma pessoa, uma criança, um pós-operado, uma gestante, uma pessoa mais velha, uma pessoa com alguma comorbidade que pode ser assistida. Inclusive, existem planos de saúde para isso, planos de empresas de telesaúde, chamada Help, quer dizer, houve um investimento nisso aí, quer dizer, isso também é inovação. E o mais interessante é o seguinte, é você descobrir que, eu não sei se eu poderia chamar isso de inovação, mas você descobrir que esse setor, que seria da terceira idade, com a atual conectividade, ele está produzindo 1,7 trilhões de dólares no mundo. Então, se você é um empresário e não tem essa abertura, essa informação para poder atacar com a sua criatividade a solução dessa turma que invadiu, vamos dizer aí, porque eu estou em plena envelhecência, né, que é o correlato da adolescência. Nós somos rebeldes, nós queremos participar. Quando nos chamamos de idosos, nós ficamos irritadíssimos. Por quê? Porque nós somos envelhecentes, né? Correspondente aos adolescentes do passado. E quer dizer, isso é uma nova colocação do mercado. Então, eu achei muito bacana essa sua colocação. Aliás, você deu uma aula aí, muito obrigado, viu? Você valorizou muito o meu trabalho aqui. Nosso trabalho, meu e do Ronald. Fiquei feliz de ouvir. Ronald, eu vou te passar a palavra, só queria fazer essa inserção aí, só para valorizar o que ela falou, que foi muito bacana. Fica à vontade, Ronald. Muito bom. Bom, o comentário que eu queria fazer é o seguinte: um dos objetivos desse nosso bate-papo é provocar as pessoas para que elas pensem, né, e reflitam sobre o assunto que nós estamos tratando. Nenhum de nós aqui é dono da verdade, né? A gente tem opiniões, né? E muitas vezes são opiniões que são influenciadas por meios externos, né? A gente ouve essas opiniões de vários lugares, vai compilando isso e vai tirando a própria o discernimento nosso, vai fazendo com que a gente leve um julgamento sobre determinado tema. Eu penso o seguinte: sobre inovação, assim como outros temas que hoje são abordados, são temas, vamos colocar, mundiais, eles são impostos de cima para baixo e você acaba tendo que entender aquilo como o único caminho. Então, o que eu queria passar para o empresário que está nos escutando é o seguinte: tudo que a gente vai falar aqui, opiniões às vezes até um pouco diversas, ele filtrar isso e ter o entendimento dele. Existiu um cientista que inclusive morreu guilhotinado, que foi Lavoisier, que ele falava o seguinte: nada se cria, tudo se transforma. E eu acredito que a história da humanidade ela é como se fosse um rio. Você represa de
de um lado e esse rio vai procurando outros caminhos e ele vai seguindo o curso dele, né? Se você represa, ele vai buscar um outro caminho. E a história da humanidade ela funciona assim. Sempre que vem alguma mudança radical, algum líder lunático, como foi no caso da Segunda Guerra, por exemplo, a humanidade, ela encontra aquele caminho e ela vai seguindo o fluxo natural. Sobre a inovação, sobre o que a gente falou de sustentabilidade, eu acho que é um caminho natural. Eu acho que, assim, até para impor isso para as empresas, eu acho que é meio desnecessário, porque já vai acontecer naturalmente. As empresas vão buscar esse caminho, vão entender que isso faz parte da evolução da humanidade, né? Se a gente pegar nossa história hoje e a gente for lá para a Idade Média, na Idade Média as pessoas andavam com espada no meio da rua e cortavam a cabeça do outro por qualquer desentendimento. Isso vai mudando, o ser humano vai evoluindo. O Zé Roberto falou em questão da idade, né? Hoje a gente vive muito mais, hoje a gente tem muito mais acesso ao conhecimento. Então, eu acho que é um caminho natural. Agora, uma coisa que a gente não pode perder é a humanidade. A humanidade, que eu digo o sentido de entender o ser humano, entender que nós somos únicos e, ao mesmo tempo, fazemos parte de um grande tecido, né? Nós somos pequenas unidades de um grande tecido. Eu vi outro dia um vídeo que era o seguinte, mostrou primeiro alguns macacos, tinha um cesto com maçãs, cada macaco ia, né, tipo um mico, assim, eles iam, cada um pegava 2 maçãs, uma em cada mão, e saía. Aí o outro pegava 2 maçãs e saía. Aí depois mostrou, parecia uma festa de casamento, parecia ser na Índia, e aí tinha numa mesa, assim, um monte de pães salgados, e as pessoas atacando aquilo, e pegando, enchendo a mão, e carregando, e brigando por aquilo e tal. Aí ele mostrou exatamente esse comparativo, né? Quem é o racional ali? Né? Quem é evoluído ali? É o macaco que pega só o que é para se alimentar, ou o outro que desperdiça, aquele monte de pão caído no chão, né? Salgados caindo no chão. E eu participei esse final de semana de um curso que foi o Fórmula de Lançamento ao Vivo. E aí tem o Granville, que é um dos caras lá, que é um dos que lançam infoproduto. Esse Granville, ele hoje é milionário, não sei se tem muito dinheiro. E ele fez uma palestra e ele comentou uma musiquinha daquele desenho do Mowgli, que o Mowgli sai cantando assim, é necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento de pensar, ser minimalista, né? Pensar o que a gente realmente precisa para a nossa vida. Agora, eu tenho muito medo dessas agendas vindas internacionais e pressionadas sobre um país, porque cada um tem a sua realidade. É muito difícil hoje você, por exemplo, uma OMS determinar, não, você vai fazer isso, daqui a pouco ela muda de opinião, agora você vai fazer aquilo. E cada país tem a sua realidade. Então, eu acho que cada indivíduo tem que pensar o seguinte, bom, isso é o certo ou eu estou atendendo a agenda de alguém que é muito maior do que eu, uma empresa, por exemplo, você falou do Vale do Silício. Essas empresas hoje, elas cresceram, evoluíram, elas dominam mercados. Então, é natural que essas empresas não queiram mais concorrência. Então, será que hoje as redes sociais, elas querem a inovação ou querem a inovação só dela, como se fosse uma reserva de mercado, e que o resto continue estagnado onde está, para elas continuarem no topo da cadeia, vamos colocar assim. Então, é esse discernimento, essa discussão que a gente tem que trazer para quem está nos assistindo, pense pela sua cabeça, ouça todos os lados, reflita sobre tudo, reflita sobre a Agenda 2030, reflita sobre inovação, mas tente trazer isso para o seu mundo, né? Será que eu sou obrigado a inovar? Ou essa inovação da forma que é apresentada? Ou será que a inovação está em pequenos atos que eu vou realizar na minha vida, que vão transformar a minha vida e das pessoas ao meu redor melhor, né? Então, é isso que eu queria comentar a respeito da inovação. Assim, eu acho que é importante, mas a gente ter esse discernimento e cada um ter a sua opinião. O mais importante é isso, ter opinião.
O Ronald disse que você falou uma coisa muito interessante. Eu vou passar a palavra para você, Débora. Eu achei interessante isso que você falou e realmente eu acho que essas grandes organizações mundiais, eu até acredito que elas têm ótimas intenções, mas a gente não é inocente. A gente sabe que o poder econômico influi nos congressos, dentro das casas parlamentares, dentro das grandes autoridades, dentro do centro de pesquisas. Algumas pesquisas são financiadas porque elas direcionam os resultados para benefícios de alguns que se sentem beneficiados, né? Então, agora, o que cabe a nós, seres humanos, isso também seria uma inovação? A gente deixar de ser o bonde que está na linha da conectividade e passar a ser aquele que vem a moldar. Então, nós temos que participar, tá certo? Eu concordo com a maior parte das organizações mundiais quando elas tomam providências a respeito da saúde, a respeito de pandemias, a respeito de socorro em guerras, de tratamento de pessoas que estão isoladas, Cruz Vermelha, etc. Mas a gente sabe que essas organizações são pressionadas e que, inclusive, dentro dessas organizações tem muitos líderes que fazem marketing ali para aparecer, que é bacana aparecer ali, mas que acabam conduzindo a coisa para o lado. Então, o que o Ronald está fazendo aqui, ser inovador e ser criativo, não quer dizer que você não possa ser crítico em relação a certas criatividades, certas inovações. Então, eu concordo com ele em gênero, número e grau. E olha que nós dois pensamos muito diferente, hein? Convergimos aí nessa tradução. Mas, Débora, eu queria que você comentasse não só o que o Ronald falou, que eu achei muito bacana o que ele falou, eu coloquei aqui na minha colinha aqui que criatividade tem a ver com arte, né? E que às vezes a gente só pensa em criatividade dentro de uma empresa. Então, por exemplo, vamos supor uma fazenda que não se modernizou. Ela não se modernizou, o pessoal descapitalizou, mas tem aquela quantidade de terra. Uma solução inovadora ali seria você abrir aquilo ali no formato de uma pousada, liberar para festas, né? Arrumar congressos, reuniões, deslocar do meio da cidade para num trânsito confuso e tal. Então, quer dizer, essa seria uma ideia criativa. Ou seja, a arte tornar o ambiente mais bucólico, colocar animais para as crianças, né? Arrumar uma piscininha lá para o pessoal ir passar fim de semana, como se fosse um clube. Quer dizer, isso é uma inovação que você pode fazer numa fazenda que se tornou obsoleta, em que o capital não é suficiente para você tocar a fazenda, então você criou, você inovou, você criou um outro espaço, inovou na forma de produzir o seu sustento e dar garantia para outras pessoas. Então, e isso aí é uma coisa assim, é um critério pessoal, como o Ronald falou, um critério pessoal. Você não teve que seguir a regra de todo mundo. Ah, não, eu tenho que fazer uma fazenda, eu tenho que chamar um técnico aqui, eu tenho que produzir alguma coisa. Não, eu simplesmente posso mudar de ramo, posso mudar de ideia. Queria que você comentasse isso que eu falei, questão da arte, né? Inclusive a criatividade e inovação na própria arte, né? E aquilo que o Ronald falou. Fica à vontade, pode fazer o comentário que você quiser. Show de bola. Com certeza, dentro do que o Ronald pontuou, né, e que você, Zé Roberto, também destacou aí, ser criativo, obviamente, não é uma coisa contrária a ser crítico, muito diferente, né? A gente tem que ser crítico sempre, mas o que eu quero destacar aqui, e talvez até possa ter dado essa impressão, quando eu falei, olha, o próprio empresário vai se sentir pressionado. Essa pressão não é uma pressão, né? É uma pressão mesmo que ela é cultural. E aí eu vou dar um exemplo aqui para poder destacar melhor o que eu quero falar. Imagine que eu tenho uma padaria no meu bairro, e aí nessa padaria do meu bairro eu tenho layout que é tradicional de padarias, eu vou, a Dona Mariazinha vem, eu fabrico o pão, compro os insumos, fabrico o pão, tô no meu balcão, a Dona Maria vem, me dá 5 pãezinhos, ela me dá o dinheiro, eu entrego aquele bem que eu produzi e assim tá bom. E aí chega num determinado momento a Joana ela tem 19 anos, ela descobriu que é intolerante a glúten e ela fala assim, ô Débora, na sua padaria tem pão sem glúten? Ah, não tem. E aí vem o Jonas, aí vem o Mário, aí vem o fulano de tal, tem pão australiano, tem isso e aquilo. As próprias pessoas vão demandando do empresário, né? E aí, se o empresário não conseguiu perceber ainda
o que de novo ou de significativamente melhorado eu posso trazer na minha padaria, na minha barbearia, no meu açougue, e aí em qualquer modelo de negócio, tá? Não são só as empresas do Vale do Silício, as empresas que estão incubadas com a gente, né, numa incubadora de base tecnológica, por exemplo, que fazem inovação. Todos nós podemos fazer inovação em qualquer modelo de negócio, desde o mais tradicional até aquele modelo de negócio mais inovador. O próprio padeiro, a própria Débora, por exemplo, tendo uma padaria, ela vai se sentir pressionada em oferecer, em saber, peraí, deixa eu ver, o que é esse tal de pão australiano? O que é esse negócio de tal de pão sem glúten? Então, até mesmo sem querer, ela vai começar a ser pressionada a fazer inovação. E aí ela vai fazer inovação quando ela começar a oferecer na padaria dela o pão australiano, pão sem glúten. Ah, Débora, mas pão australiano, pão sem glúten já existe. Existe lá fora. Se dentro do teu ambiente empresarial você começa a incorporar isso te traz vantagem competitiva frente a outro dono de padaria que tem aqui no mesmo bairro que não oferece pão australiano e pão sem glúten, isso é inovação dentro do teu ambiente. Então, obviamente que a gente tem que exercer sempre a nossa criticidade em qualquer ambiente, CPF ou CNPJ, mas o processo de inovação ele não tem nem nada a ver com a agenda. Ele tem a ver com resolver os problemas. As pessoas têm problemas. Aqui em casa eu tenho vários problemas. Eu tenho o problema de como que eu vou dormir, de como que eu vou cozinhar, de como que eu vou ficar num ambiente mais refrigerado. Como que eu resolvo isso? Por meio de empresas que trouxeram soluções a esse problema. É um ar-condicionado, é um fogão, é um travesseiro, é um colchão melhor. O que que nós temos? Resoluções de problemas aqui nas nossas casas, nos nossos escritórios, enfim. Então, inovar é o quê? Resolver problema de jeito novo ou significativamente melhorado. Jeito novo é quando uma empresa traz o totalmente novo. Não existia telefone. Não era possível se comunicar com alguém sem estar com a presença física. Quando então o Grambel, depois de muita pesquisa, muito tempo, vai e desenvolve isso, ele trouxe para o mundo uma solução diferente. Essa solução, então, que brotou no bailão da cabeça dele de modo criativo, a criatividade é humana. Então, ele, peraí, como é que eu posso resolver o problema? As pessoas só se comunicam estando uma de frente para a outra, presentes no mesmo espaço físico. E ele pensou, e se eu desenvolvesse alguma coisa que as pessoas pudessem se comunicar à distância? Essa foi a ideia criativa, ou seja, a solução de um problema de jeito novo. E se tangibilizou, virou inovação quando ele, depois de muita pesquisa, muito estudo e muito isso aqui, desenvolveu o telefone. O que nós temos, então? A inovação totalmente nova, que em termos conceituais, né, do Christensen, chama inovação radical, que é o totalmente novo. Mas a gente tem também aquela melhoria que a gente faz. Imagine, então, que eu tenho uma caneca aqui em casa, a gente tem caneca, você tem caneca, todo mundo tem caneca. Então, dessa caneca, alguma empresa desenvolve uma caneca criativa, como uma que eu já vi, que é uma caneca aqui. Ela é uma canequinha super bonitinha, embaixo aqui tem uma boquinha para você colocar o biscoito, que é o café com duas mãos. Enquanto você toma, você consegue comer e ele mesmo é um repositório da sua bolacha, do seu biscoito. O que nós temos aqui? Caneca já existe, só que é uma caneca melhorada. Então, a gente tem o que é chamado de inovação incremental, que é trazer uma melhoria significativa em cima de alguma coisa. Nós, como pequenos empresários, como MEIs, né, microempreendedor individual, como média empresa, pequena empresa, a gente geralmente consegue fazer inovação incremental. Então, eu posso fazer uma melhoria no meu processo de produção, eu posso fazer uma melhoria no meu processo de gestão, eu posso fazer uma melhoria no serviço que eu ofereço, no produto que eu ofereço. Isso tudo eu vou estar inovando. E para que eu preciso inovar, gente? Para poder atender melhor o meu cliente. O objetivo final é resolver o problema na vida dele dentro do que você oferece. E aí, dentro do que o José Roberto perguntou, muito importante a gente pensar que ser criativo não é pensar sobre problemas, né? Os problemas que você tem, trazer uma solução nova, né? Várias soluções novas. As ideias que você trouxe, por exemplo, né? As soluções diferentes que você trouxe para essa fazenda, para esse ambiente que está sofrendo hoje, que não tem dinheiro, né? Para ele utilizar uma fazenda, esse espaço, como um centro de entretenimento, como, né, um dia na roça, com bichos, com pousadas, são todas soluções diferentes. A gente fala muito dentro da questão da criatividade que a gente precisa pensar de modo mais divergente. O que é isso? Um problema.
para um problema você trazer várias soluções diferentes. E daí você fica com a melhor solução. Usando a mesma metáfora que o Zé Roberto tinha feito lá no iniciozinho, né, do CPF, né? A gente, enquanto pessoa física, do relacionamento amoroso. Quantos de nós na vida nos casamos com o primeiro amor? A maior parte de nós não, é raro, né? A gente foi experimentando várias pessoas até que se definiu, opa, essa aqui é a minha melhor opção e você fica com aquela ali. A mesma coisa em termos de criatividade. Você tem um problema e vai pensando aqui de modo multifacetado em várias soluções. Quando a gente fala de criatividade, a gente tem, assim, além de trazer o novo, tem uma outra coisa que entra em jogo, que é a nossa disposição de assumir riscos, né? E aí volta um pouquinho ao que o Ronald bem destacou, né? A gente, enquanto empresário, a gente tem que ver, esse risco dá para mim? Será que eu consigo? Estão falando que inovação é importante, estão querendo pão australiano. Será que eu consigo trazer esse pão australiano, né? Será que eu consigo trazer essa inovação? E aí é ir colocando aos poucos o que for factível, mas tendo a mirada central que inovação é o quê? Resolver problemas de modo novo, melhorado, para que isso possa atender, melhorar a vida do teu cliente, das pessoas que você impacta, né? E a criatividade é o processozinho lá no início que vai trazer a ideia diferente. Então, pensar quem é o Romero Brito, quem é um Van Gogh, quem é um Picasso. São pessoas que se destacaram por quê? Todo mundo segue uma linha. A mediocridade, né? A gente tem aqui um sentido muito pejorativo em termos da mediocridade, mas a mediocridade é aquilo que está no meio. Todo mundo geralmente faz muitas mesmas coisas. Se algumas pessoas conseguem, então, trazer algo diferente ou significativamente melhorado, elas dão um salto. Esses grandes artistas, né, por exemplo, eles deram um salto. Eles fizeram diferente da maior parte, ou seja, eles saíram da mediocridade, que é essa média. A mesma coisa é um empresário que é bem sucedido. E aí não importa se ele está no Vale do Silício, não importa se ele é a padaria aqui do meu bairro. É uma padaria que tem um layout melhor, é uma padaria que oferece buffet, é uma padaria que oferece conveniência, que oferece vários produtos que eu preciso e ela consegue me salvar. É uma padaria que oferece sopinha de noite e, além disso tudo, ainda tem pãozinho. Débora, se você falasse mais meia hora, nós íamos ter que pagar essa aula. Você realmente é incrível. Desculpe eu fazer um elogio assim tão a queima-roupa. Mas eu acho que você valorizou demais aqui o meu programa e o programa aqui do Ronald. Eu queria, nós que estamos caminhando para o final do programa, e nesses minutos finais eu queria deixar, eu vou fazer uma colocação de minha lavra, vou pedir a opinião do Ronald, já fazendo o fechamento da parte dele, e depois passa para você e você também faz o fechamento, para a gente caminhar. Eu vou pedir para ser curtinho. Olha bem, nós estamos falando de inovação, de criatividade, o Ronald introduziu aí a criticidade, que eu achei muito interessante essa colocação. Você fez um fio de meada, você conseguiu chegar na arte, você mostrou que realmente criar em qualquer setor é um dom artístico, não interessa se você está criando cama de hospital, se você está criando comida para pessoas mais novas, mais velhas, neném, ou acondicionamento da comida, ou o transporte, alguma coisa assim, ou algum tipo de outra conexão, não interessa, você criativo, você de certa forma está falando de arte, né? E colocar isso aí em funcionamento é inovação. Mas algumas pessoas dizem que o ócio é criativo, né? Tem um autor aí, Domenico De Masi, né? Fala que o ócio é criativo. Eu sou uma pessoa que não tem mania de praticar o ócio, não. E isso é necessário, é necessário. Às vezes você está de bobeira, assim, você tem uma grande ideia. Mas nem sempre você tem tempo do ócio, né? Então, como que você vai fazer? Então, eu vou perguntar isso, em primeiro lugar, para o Ronald e, em segundo lugar, para a Débora. Como que nós iríamos fazer, nós, pessoas comuns, né, que estamos trabalhando, que queremos caminhar na vida, queremos fazer uma coisa mais sustentável, queremos fazer uma coisa que atenda nosso cliente, atenda a sociedade, que seja bonito, que não gaste demais, que não jogue fora. O que nós podemos fazer? Bom, a minha ideia é o seguinte, você tem que procurar boas fontes, frequentar fóruns, ainda mais que hoje em dia tudo tem online, de vez em quando eu participo de um fórum lá na Unicamp. Quando que eu ia conseguir fazer isso com vários cérebros extraordinários lá, e eu lá ouvindo aquilo tudo e participando da minha casa, né, sem pagar nada. Então, eu proponho, a minha ideia, eu gostaria de ouvir a do Ronald e a sua, que as pessoas, para terem capacidade de inovação,
criticidade e até criatividade, já que elas não podem praticar o ócio, elas frequentem fóruns, que elas procurem informações fidedignas. Ronald, passo a palavra para você responder essa demanda aí e fazer o seu fechamento. Pois é, a sua colocação agora foi perfeita e a colocação da Débora sobre dando exemplo da padaria foi sensacional. É isso aí, ela definiu muito bem. É essa questão do discernimento, de entender o seu negócio, entender o seu ambiente e inovar ali. Eu dou um exemplo seguinte, não faz muito tempo surgiu a moda da paleta italiana não, paleta mexicana. E aí todo mundo comprou franquia, abriu paleta mexicana e aí o negócio acabou. Eu nem sei se aqui na nossa cidade ainda existe alguma. Eu acho que é exatamente essa imposição da inovação que o empresário tem que filtrar. Bom, para o meu negócio, você falou do pão australiano. Será que isso é uma imposição de um cliente que ouviu tal do pão australiano e nem come o pão australiano, mas aí ouviu isso e vai lá cobrar do cara? Não, você tem que inovar, tem que botar pão australiano. Ou isso realmente é uma demanda para o meu negócio? Né? É esse discernimento que a Débora colocou muito bem, de cada um olhar o seu ambiente e tentar inovar no micro. Né? O que você falou da inovação, você não precisa ser a Apple, né, e trazer uma nova tendência para ser o cara do seu negócio ou do seu ambiente de trabalho. Você precisa olhar o que é feito, tentar inovar em relação àquilo, melhorar aquilo, e aí você realmente está aplicando a inovação. Né? E não ficar com essa imposição que às vezes é colocada para a gente, essa necessidade de não, se eu não inovar, eu estou fora. Então eu preciso ser alguém que preciso criar o novo Facebook. Não, o caminho não é por aí. Né? É no micro que você vai criar essa inovação. Mas ter a inovação como uma das características da sua persona profissional. Né? Ter isso como algo que você vai estar sempre olhando para alguma coisa e falando, bom, como eu posso aperfeiçoar e melhorar esse processo? Eu acho que a Débora foi perfeita na colocação. Queria dar os parabéns. O que você falou, mais 5 minutos a gente tinha que desembolsar alguma coisa para pagar a aula dela. Foi perfeito. E agradecer, para encerrar a minha participação, agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui. Eu acho que quem assistir esse nosso bate-papo, eu acho que vai trazer alguma coisa, vai somar alguma coisa. Eu acho que vai valer a pena assistir essa meia hora, 40 minutos de bate-papo nosso. E agradecer a Débora por mais esse monte de informação que ela trouxe, né? E ao Zé pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Com certeza. Débora, fique à vontade, faça suas considerações. Bom, só para eu poder finalizar e dizer dentro do que você trouxe, né? O Domênico, ele é fantástico, já tive a oportunidade de estar numa palestra, dei uma palestra, depois ele deu um prazer felicíssimo, né? De encontrar em Tiradentes com ele, então ele é uma figura brilhante, super inspiradora, mas dizer que dentro do processo empresarial, a criatividade ela pode ser gerida, né? Então tem a criatividade do ócio, é super bem-vinda, né? Mas para pessoas que são workaholics como a gente, né, Zé, tudo é possível também dentro do ambiente empresarial. A gente tem um processo que leva os empresários, os empreendedores a colocar a inovação acontecer dentro daquela empresa. E ele começa com a gestão da criatividade, vai para a gestão da inovação. A gente tem, inclusive, uma ISO, né? Eu sou, inclusive, auditora que certifica, que implementa a ISO 56002, que é a ISO da inovação. Então, a gente tem um processo que nos leva a trazer inovação para o nosso ambiente empresarial. Então, quer seja para o ócio criativo, quer seja por meio de um processo, o importante no nosso CPF ou no nosso CNPJ é a gente não oferecer o mais do mesmo, a gente surpreender sempre o nosso cliente, né? Que são as pessoas que estão com a gente no ambiente amoroso, familiar, de amizade, ou os nossos clientes, que a gente possa sempre encantar, melhore cada vez mais. E a inovação é uma dessas formas, exatamente porque a gente traz uma solução diferente, nova, e aí, sacando tudo que já foi conversado aqui, né, que o Ronald pincelou aqui agora no finalzinho. É olhar com bom senso o que é bom para você, o que é factível e o que os seus clientes, de fato, estão demandando. E aí, para poder encerrar, dizer que
Foi muito bom a gente estar aqui junto, né? E aquelas pessoas que quiserem, né, sentirem um pouco de necessidade, entenderem assim, não, peraí, tem cliente que está me demandando. Entenda um pouco mais sobre como você pode inovar e aí pense em pequenas soluções de problemas que você poderia ter. Eu gosto de dar um exemplo muito bom, né, quando estou dando aula na graduação, na pós-graduação disso, que é o seguinte. A gente que é mulher faz unha, né? E aí eu vou há muitos anos numa mesma manicure e um dia eu cheguei lá, quando você passa, a manicure passa o esmalte, ela precisa tirar o excesso com o palitinho. E esse excesso com o palitinho, ela antes colocava na toalha, depois ela passou a usar na mão, ela ia na mão e ela usava acetona depois para tirar. Um determinado dia eu fui e ela foi, pegou um rolinho de papel higiênico, desses mais baratinhos, ela pegou um quadrantezinho e estava usando aquele quadrante para poder limpar. Eu falei, olha, tá com um processo novo. E aí ela no alto, né, da simplicidade dela, ela disse o seguinte para mim, que é aqui um relato de como que a gente inova em qualquer ambiente, inclusive, né, num salão de beleza. E ela disse o seguinte, Débora, é porque é o seguinte, eu estava gastando muito dinheiro com acetona e aí eu vi que um momento que eu desperdiçava era limpando a minha mão. E aí eu vi o preço do rolo de papel higiênico, eu gasto um quadrante com você, eu gasto nas duas mãos, frente e verso, com o pé outro quadrante, e aí eu gasto muito menos dinheiro do que gastaria comprando acetona. O que ela fez aqui? Uma análise fantástica e uma inovação de processo. O processo operacional dela ficou melhor, ficou mais econômico. Então, inovação tem a ver com isso, com resolver problema, e essa resolução de problema ela é nova ou ela é significativamente melhorada e ela traz um resultado positivo para aquela pessoa que inova. Então é isso, obrigada demais por estarmos aqui conversando, sempre um prazer estar com vocês. Um abraço e até os próximos encontros, né? Sim, sim, nós vamos te chamar sempre. Gente, então, olha só, esse programa eu espero que tenha sido muito importante para você, pessoa, para você que cuida de uma casa, para você que cuida de um pequeno negócio, para você que é um empresário que quer ir à frente, para você que é ambicioso, para você que tem ambições de arte, de ser muito criativo. Eu acho que esse programa pode te servir como um insumo. Você tem aqui duas pessoas que podem te auxiliar, o Instituto do Gestor ou o Cuts Club, ou o Ronald, que inclusive pode, dependendo do problema, te interessar para a Débora Marques, que já são amigos. A própria Débora Marques, que é uma professora de graduação, de pós-graduação, tem um currículo imenso, ela tem um canal, aliás, o Cuts Club e o Instituto do Gestor também tem, um canal no YouTube e um canal no Instagram. Eu assisto muitas lives dela no Instagram, ela dá muitas dicas, inclusive para pessoas que têm negócios simples, coisas que não precisam ser muito sofisticadas, mas também as coisas sofisticadas. Ela trabalha muito nessa coisa do empoderamento da mulher nos negócios. Nós já fizemos na mesa de debates, há uns tempos atrás, uma entrevista com ela sobre isso e foi extremamente satisfatória, teve muito comentário. Então, olha bem, o que nós pegamos no sumo desse programa hoje? Eu acho que, mais ou menos, para mim, ficou, primeiro, você, para inovar, para ser criatividade e inovação não são a mesma coisa, você, para ser criativo, você tem que se provocar, né? Para ser inovador, você tem que se provocar, trabalhar, estudar, ser crítico, né? E ser crítico é saber dosar as informações que chegam até você e, a partir disso, você tomar atitudes, essas sim que serão atitudes inovadoras, tá certo? Bom, como eu não sou do ramo, eu estou aqui apenas mediando duas potencialidades. Agradeço muito ao Ronald por estar aqui comigo, junto aqui com a Débora. Agradeço muito a Débora que dispensou esse tempo aqui para dar essa verdadeira aula, porque você, por ser professora, você consegue pontuar. Por isso que o programa chama Pontuando, porque um dia nós vamos trazer a Débora aqui. Tá certo, gente? Olha, agradeço a presença dos dois. E eu vou terminar o programa porque realmente ele ficou muito longo. Muito obrigado. Até o próximo Pontuando com mais algum assunto sensacional. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.